parou para pensar como vai estar a sua vida em 10 anos? A Agenda Brasil 2034 propõe esse olhar para a competitividade do nosso país. O projeto traz propostas e metas a longo prazo para o crescimento do país. Mas será que vamos conseguir atingir as metas? A trilha Bancos e Educação nasceu para alimentar e disseminar a visão de que um país melhor se constrói com ensino de qualidade. Nessa jornada, apostamos na aliança entre os setores educacional e financeiro para superar alguns dos desafios e gerar novas oportunidades. Neste episódio, as metas da Agenda Brasil 2034 no eixo Educação vão nortear a conversa com Raul Moreira, diretor do Instituto JF, conselheiro do Banco Original e PicPay, e Marcos Cantarino, CEO da Cantarino Brasileiro. A intenção é gerar insights sobre as oportunidades de parcerias entre os setores financeiro e educacional em prol das metas dessa agenda. Antes de continuar, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ative o sininho para acompanhar as atualizações dessa websérie e ficar a par das inovações no setor financeiro. Ao longo dessa websérie, temos reforçado a mensagem de que uma educação de qualidade é capaz de garantir competitividade ao Brasil. Do contrário, ao lado de outros problemas como desigualdade social e as dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que impedem avanços no campo social e da inovação, o país ficará estagnado. Para instigar a reflexão sobre como estamos hoje e onde queremos chegar, em abril do ano passado, o Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Getúlio Vargas apresentaram ao governo a Agenda Brasil 2034. O projeto propõe conectar todos os elos da sociedade, inclusive tomadores de decisão, para indicar que caminhos podemos trilhar para tornar o Brasil mais competitivo nos próximos 10 anos. As propostas nasceram após a análise dos dados comuns de 100 diferentes estudos já produzidos sobre o tema. Depois disso, foram entrevistados representantes de diferentes setores econômicos e geradas discussões com técnicos. No total, são mais de 300 propostas para atingir as metas, que estão divididas em 6 eixos. Entre eles, a educação. No episódio de hoje, convidamos Raul Moreira, diretor do Instituto JEF, conselheiro do Banco Original e PicPay, e Marcos Cantarino, CEO da Cantarino Brasileiro, para debater algumas das propostas e gerar insights sobre as oportunidades de parceria entre os setores financeiro e educacional em prol desses resultados. Olá, Raul! Olá, Marcos! Muito obrigada por estarem com a gente hoje em mais um episódio da websérie Bancos e Educação. A proposta hoje é que a gente possa ter uma conversa para gerar insights sobre as oportunidades de parceria entre o setor financeiro e educacional. A gente tem trabalhado esse tema ao longo de toda a trilha Bancos e Educação. Falamos sobre algumas tendências e perspectivas positivas na revista digital Ecanta Bancos e Educação. Também nos episódios anteriores dessa websérie tocamos nesse tema. E agora a proposta é trazer um pouquinho na prática algumas coisas que já estão acontecendo, alguns projetos que já trazem aí alguns resultados e podem servir de inspiração. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês dois, tanto o Raul quanto o Marcos, têm uma carreira profissional no setor financeiro e que, em certo ponto, olharam para o setor da educação, para a questão da educação com outros olhos e começaram a desenvolver projetos nesse sentido, não é mesmo? Eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão conosco e falassem qual foi o momento da carreira profissional que aconteceu essa convergência. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu, ao longo de uma carreira de mais de 30 anos no sistema financeiro, liderei uma série de empresas e participei de grandes organizações, tanto bancos tradicionais quanto bancos digitais. Hoje estou no conselho do Banco Original e da PicPay, né, e represento o grupo nas associações voltadas para o mercado financeiro, como por exemplo a BEX e a BBC. E fui convidado para desenvolver um conjunto de diretrizes, um novo modelo de educação dentro do grupo, a partir do Instituto JF, por isso que hoje eu exerço
essa atividade também como diretor do Instituto JIF, aonde nós estamos criando aqui um conceito de um centro de formação para negócios, né? Em que a gente mobiliza empresas educadoras para investir no processo de formatação de todo um programa educacional voltado exclusivamente para esses negócios, né? E esse programa educacional envolve desenvolver escolas que vão desde o Fundamental 2, ensino médio técnico, e agora nós estamos também criando um centro universitário, né? Então, essa minha experiência em educação, na verdade, ela tem o objetivo de trazer a vivência do negócio e do sistema financeiro e de meios de pagamento, onde eu também já presidi algumas empresas voltadas para meios de pagamento, trazer para dentro do processo educacional e aproximar a formação dos futuros gestores de negócios e técnicos financeiros que vão exatamente trabalhar nas empresas do grupo. Perfeito. Marcos, antes de você falar, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque pode ser que algumas pessoas não saibam, mas o Marcos Cantarino é o CEO da Cantarino Brasileiro, que é a idealizadora do projeto da trilha Bancos e Educação. Então essa é uma das iniciativas, mas ele vai contar pra gente um pouco mais aonde está essa relação dele, essa paixão dele pela educação. A grande paixão é promover, levar benefícios que o ecossistema financeiro possa prover para a sociedade. No nosso histórico, né, fazemos hoje, esse ano, 20 anos, nós começamos fazendo coisas de inclusão financeira, acesso ao microcrédito, depois nós cuidamos da parte de regularização de débitos e educação financeira novamente para os grandes bolsões, né, as grandes comunidades de São Paulo. Mas agora, recentemente, a gente entrou há 3 anos, na realidade, a gente entrou nessa onda da educação. A gente entende que o ecossistema financeiro ele tem muito que agregar, somar, e tem bons exemplos para contribuir com a questão da educação no Brasil, e é apenas com a educação que a gente vai conseguir melhorar aí o PIB, melhorar a qualidade de vida de muitos dos brasileiros. Agora que vocês já estão devidamente apresentados, eu quero explicar um pouco qual vai ser o pano de fundo dessa conversa. Nós vamos tomar como base a Agenda 2034, que foi proposta pelo Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Getúlio Vargas no ano passado ao governo, e que traz algumas projeções e metas para que o Brasil se torne mais competitivo na próxima década. Um dos eixos que essa agenda foca é justamente a educação. Então nós vamos analisar aqui algumas propostas que eles trazem, algumas metas, e tentar, a partir desse ponto, avançar pensando em como o setor financeiro poderia contribuir para que a gente efetivamente atinja, né, esses resultados tão desejados. Então, o primeiro ponto aqui, eu anotei que a gente tem um propósito do eixo educação, que na verdade é o primeiro deles, que fala sobre a necessidade de se aprimorar a gestão financeira nas escolas. E aqui eu faço um parênteses, porque a Agenda 2034, a Agenda Brasil 2034, ela foca o ensino público, porque é onde efetivamente tem um peso maior e a gente sabe que tem uma deficiência maior. Mas isso não significa que o setor privado da educação também não possa se beneficiar dessas metas, olhar para elas e tentar aprimorar tudo que eles estão ofertando, né? Mas quando a gente fala sobre gestão financeira, como melhorar essa gestão financeira, essa questão é muito importante porque em 2022 o Brasil investiu 6% do PIB em educação. E esse é um valor relativamente bom. Na comparação com os países que participam da OCDE, está na média, né? E aí você fala, mas então o que está acontecendo? Por que está faltando tanta coisa na educação do Brasil? Existem alguns fatores que influenciam nisso. Um deles é que
o valor final do PIB do Brasil pode ser bem inferior ao desses países que a gente está comparando, né? E também porque nós temos uma população jovem muito grande. Então, quando você pensa quanto foi investido por estudante, a média brasileira cai nesse comparativo. Mas uma das constatações da agenda é que também existe essa questão do como esse dinheiro está sendo gerenciado. Estamos fazendo os investimentos certos? E como isso pode ser melhorado? Nesse sentido, eu particularmente vejo duas sinergias já com o ecossistema financeiro. Uma que seria a questão da educação financeira, né, desse gestor, que hoje em dia o setor financeiro fala muito sobre educação financeira no cliente final. Então, acho que esse aprendizado poderia ser transferido de alguma forma. E também vejo a questão do crédito, talvez a gente pensando mais no setor privado nesse sentido, mas hoje em dia existem várias fintechs que têm o propósito de facilitar novos recursos aos mantenedores, né, para que eles possam evoluir junto com todas as necessidades do mercado de trabalho. Então eu vejo essas como grandes oportunidades. Eu queria saber se vocês concordam e como a gente conseguiria desenhar esse cenário. Bom, eu acho que de uma forma geral, o Brasil tem uma série de desafios muito grandes, né? É um país continental com uma diversidade muito grande de experiências, culturas e formas de gestão até em cada estado sobre os aspectos educacionais. Então eu vejo que assim não é um desafio fácil para o gestor educacional, né? O que eu entendo que a gente pode aprimorar é prestar toda a ajuda possível para ele, né, nessa parte em que a gente pode orientá-lo sobre a melhor gestão financeira, visto que ele muitas vezes se especializou na área de educação e não na área financeira, de como gerir melhor os recursos, né? E vejo que sim, o sistema financeiro pode colaborar, levando essa expertise de gestão, ajudando os gestores, tanto públicos quanto privados, nesse processo de gestão dos recursos públicos. Mas acho que, e nós vamos falar aqui, não é só esse o problema, tem uma série de outros desafios muito importantes, mas eu diria que, olhando friamente os números, não quer dizer que os gestores não são competentes. Eu acredito que haja muitos gestores competentes no Brasil, né? E talvez a gente possa colocar uma camada de conhecimento, de assessoria e de apoio às instituições financeiras, podem fazer isso por meio das associações que representam essas instituições financeiras. Sim, a gente pode, na verdade, colaborar para o aprimoramento na gestão e no uso desses recursos. Absolutamente. Marcos, a gente fala muito em todas as trilhas da Cantarino sobre modelagem de crédito. E aqui acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão das fintechs que estão surgindo com oportunidades para os mantenedores, para o sistema educacional em todos os aspectos, inclusive também crédito estudantil, óbvio. Mas acho que você pode falar um pouquinho mais com a gente sobre isso, né? Eu acho que a gente tem um mundo grande, um universo muito grande de oportunidades quando a gente fala do crédito para a cadeia educativa, né? O acesso das escolas e o acesso do próprio aluno a recursos financeiros, tá? Quando a gente fala da questão dos alunos ter o acesso, é uma questão extremamente complexa, porque não existe a garantia que esse aluno ele vai concluir a sua etapa de formação para poder pagar todo o financiamento que foi oferecido para ele, né? O crédito que foi oferecido para ele. Na questão das escolas, eu acho que tem a questão da formação administrativa, formação de gestão do executivo que coordena a atividade da escola no aspecto financeiro, tá? Muitos são professores, são pedagogos que pilotam uma escola e com pouco embasamento, com pouca formação administrativa para saber gerir com propriedade melhor esses recursos. Para tudo isso existem soluções, não são soluções fáceis nem rápidas de serem
adotadas, mas a gente tem que realmente começar a fazer algo para mover esse cenário hoje tão conturbado. A iniciativa privada é um ator importante para colaborar tanto com as escolas quanto com a formação dos alunos nesse cenário. Basicamente, fica aí uma sugestão para o ecossistema financeiro de olhar com outros olhos para esse produto que, sim, tem um risco mais alto, mas tem um valor de impacto, então eles conseguem agregar valor, né, de repente, a marca, olhando para a questão da educação e usando a tecnologia para desenvolver novas modelagens que, de repente, baixem um pouco esse risco, né, e tragam taxas de juros menores e proporcionem para mais pessoas a possibilidade de ter um financiamento estudantil, por exemplo. Hoje existem modelos de cessão de crédito onde você não avalia apenas o score do candidato a ter acesso ao crédito, mas você analisa as questões psicológicas desse aluno, desse candidato, para ver se ele consegue realmente, ou se ele tem essa vocação de manter o crédito, né, em dia, de concluir a sua jornada educativa. Tá? E a inteligência artificial e toda essa tecnologia que existe, ela são caminhos para facilitar esse acesso, essa melhor qualificação, essa melhor jornada do aluno. Existe um ponto muito importante que faz parte um pouco das diretrizes, da visão e do propósito, por exemplo, do Instituto JF, que é aproximar cada vez mais as empresas do processo de formação do aluno. E aí o que isso aí ajuda? Ajuda a diminuir o risco, né, daquele aluno de não conseguir desenvolver a sua carreira profissional, né? Porque no momento em que o setor privado começa a participar mais da formação desse aluno desde o início, até a partir do Fundamental 2, você consegue, na verdade, preparar melhor esse aluno para se tornar um profissional, para se tornar um gestor de negócio, para se tornar um técnico de valor, né? E quando você faz isso, você está diminuindo o risco de crédito, risco de investimento, você está diminuindo uma série de riscos, né? Então, um ponto fundamental, óbvio, além da análise mais precisa sobre o potencial daquele jovem, é exatamente você não simplesmente dar o crédito, né? Aliás, muita coisa na nossa cultura, ela envolve achar que dinheiro resolve tudo. Dinheiro não resolve tudo, né? Dinheiro, na verdade, o que resolve muito é gestão, né? Então, não adianta você dar o crédito. Você tem que encontrar uma forma de criar uma ponte nesse processo de formação desse aluno para preparar com que ele se transforme num profissional capaz no futuro de gerar a sua própria renda e poder pagar eventualmente investimentos que foram feitos na carreira dele. Por isso que a nossa tese aqui é que as empresas, mesmo as que concedem crédito ou qualquer outra iniciativa do setor privado, deveriam participar mais do processo de formação dos nossos jovens, além do próprio investimento em capital. Então agora eu vou pular para um próximo propósito da Agenda 2034, que traz aqui para a gente a importância de se ter todas as crianças e jovens concluindo o ensino no tempo correto e com aprendizagem e proficiência adequados. Uma das ações do governo para isso é a implantação do novo ensino médio, que está focando nessas habilidades. Inclusive, a gente teve uma pequena parada nesse processo para reavaliar algumas metas, mas isso vai acontecer, vai ajudar, eu acredito. Talvez vocês tenham uma opinião contrária, a gente pode falar sobre isso. Mas queria entender como que no Instituto JF vocês também estão contribuindo para isso a nível de ensino fundamental. Não só ensino fundamental, como ensino médio também, o ensino básico como um todo, né? Na verdade, a nossa visão é que os itinerários formativos são muito importantes, né? Está se discutindo muito, e é uma discussão saudável, em que intensidade que eles devem ser feitos
e dependendo do tipo de escola que está se aplicando esse novo método, esse novo ensino médio. Mas sem querer entrar nesse mérito, a nossa visão aqui é uma visão mais voltada para intensificar a quantidade e a oferta de escolas técnicas no país. Nós defendemos isso aí fortemente. E a forma de fazer isso aí é exatamente as empresas se transformarem em empresas educadoras, que é aquela empresa que tem no centro da sua estratégia a gestão de pessoas, a formação de pessoas e que propõe formar essas pessoas desde o início do seu processo educacional. Muitas vezes, em alguns casos, aqui algumas das nossas escolas, a gente começa a formação desde os 12 anos, né? E preparando esse aluno para se transformar num profissional, né? É nisso que nós acreditamos, né? Na capacidade das empresas de investirem nesse processo de formação técnica no Brasil e não só, como eu falei, com dinheiro, mas também com participação no processo de planejamento educacional. O Brasil hoje, segundo a PNAD, que foi divulgada recentemente, voltada para a educação, recentemente não, foi em 2023, em maio de 2023, se referia aos dados de 2022, né? Essa PNAD, ela mostrou claramente que o Brasil tem algo próximo aí a 8%, existem outras estatísticas que mostram 11%, então vamos colocar uma range aqui entre 8 a 10 a 11% dos alunos hoje voltados para o ensino médio técnico, do total de alunos que estão estudando no Brasil. É muito pouco. Nosso índice é muito abaixo da média do OCDE, né? É nisso que nós acreditamos, que se a gente se voltar para aprimorar, intensificar e ampliar o escopo da atuação e da formação técnica, nós sim vamos colaborar fortemente para a mudança na educação brasileira, né? Que o ensino médio técnico e não o ensino superior, um substitui o outro? Qual a vantagem de um sobre o outro? A nossa visão aqui é que eles são complementares, né? Um não substitui o outro, né? No entanto, quando você estabelece algumas diretrizes do ensino médio técnico e desde a informação desde o ensino médio propriamente dito, né, em que o aluno já tem uma idade, 14, 15 anos ali, capaz de já mostrar habilidades para uma determinada carreira, né, você já antecipa um processo de formação, desde que você aproxime o que ele vai vivenciar nas empresas, né, você aproxime para o ensino médio técnico, coloque ele em aulas práticas dentro de empresas por meio de um programa estruturado, como por exemplo o Jovem Aprendiz, que é um programa belíssimo e que o Brasil deveria utilizar ele de uma forma muito mais intensa, né? E você já começa a preparar ele para o ambiente da empresa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu já fui para dentro do ambiente da empresa, estudava num período e trabalhava num outro, né? Isso mudou completamente a minha forma de ver como uma empresa trabalha, como uma empresa é gerida, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu já estava num nível de preparo num outro estágio, né? E isso gera empregabilidade também, isso gera a capacidade desses jovens de realmente exercerem de uma forma mais estruturada, uma forma mais assertiva, aquele perfil que ele tem, aquela carreira que ele quer seguir, né? Então nós acreditamos que é possível a gente fazer uma mudança significativa na educação se a gente juntar essas peças desse quebra-cabeça. Deixa eu só fazer uma correção. Na verdade, até faz sentido o que a gente conversou aqui, mas acho que eu coloquei errado, porque existe o ensino médio técnico e existe o ensino técnico, que é um superior já, que aí sim, em alguns momentos, acaba por substituir na escolha de um estudante se ele vai para uma faculdade ou se ele vai fazer um ensino técnico, né? Perfeito. Eu acho que eu me expressei mal, mas é muito relevante a sua consideração. Mas eu sei que o Marcos sempre fala sobre isso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do ensino técnico versus o ensino superior e como o governo tem pensado em programas diferentes nesse sentido. Aqui no Brasil, nós temos uma questão de mentalidade, onde todos têm que alcançar o nível superior, tá? Existem indicadores que mostram que muitos do que alcançam e se formam, completam a sua grade no nível superior, no final acabam trabalhando ou no nível médio ou em outra área que não a da sua especialização.
Nós temos, e parabenizo muito a iniciativa do Grupo JF, focar no ensino médio profissionalizante, porque é aí que está a grande demanda de mão de obra. O Japão, ele faz exatamente o contrário. Ele tem menos pessoas formadas no nível superior e mais pessoas formadas no nível técnico, que é onde está a grande demanda de mão de obra. Para o nível superior, vamos ter os melhores caras, vamos ter aquelas cabeças brilhantes, as pessoas ligadas com o desenvolvimento, com a pesquisa, com o conhecimento profundo entre várias áreas, né? E no nível médico, sim, é a pessoa que está capacitada para, com mais facilidade, ser absorvida pelo trabalho, né? Assim dizendo. Mas não são conflitantes. Não são conflitantes. Eles são complementares. São complementares. São estágios no processo de formação e de educação daquele jovem que são complementares. É isso. Agora, não adianta você focar, hoje a gente vê o foco da nossa cultura, né, no país aqui, um foco muito para a questão da passar na faculdade se você não teve uma base muito bem estruturada, né? E também essa questão do aluno só depois da faculdade começar a trabalhar, a nossa visão é que ele já poderia estar produzindo e aprendendo muito antes, né? Desde o ensino médio ele já poderia estar, sim, exercendo atividades, entrando para dentro de uma empresa, conhecendo o que é um negócio e se preparando exatamente para gerir, ser um gestor desse negócio na área que realmente ele tem o melhor perfil. Vou falar um pouco sobre a questão da transformação digital e na proposta da Agenda Brasil 2034 existe uma intenção, né, que fala sobre o letramento digital e o estímulo à inovação na educação básica. Fomentar esse tipo de discussão e de formação. Letramento digital e inovação na educação básica. Nós falamos um pouco sobre isso ao longo da nossa websérie, falamos sobre as dificuldades que existem hoje na infraestrutura das escolas, questão de conectividade, falamos também sobre o desafio de se criar uma cultura digital, você ter que educar também os docentes para que eles possam passar isso para os jovens. Obviamente a gente sabe que esses jovens já são nativos digitais, então eles já têm muito mais conhecimento muitas vezes que os próprios docentes em questão de manusear a tecnologia, mas existem questões éticas, existem questões de segurança que precisam ser discutidas num nível mais profundo no âmbito educacional, que é onde a gente fala do verdadeiro letramento digital, envolvendo todas essas questões. Mas existe um outro desafio que a agenda fala, que é de aumentar o interesse dos jovens em áreas como inovação, ciências, tecnologia, porque muitas vezes não existe muito interesse disso, então existe aquele risco, vamos ter mão de obra? Se eles não estão querendo aprender sobre isso, como que a gente vai avançar, né? E acho que o Instituto JF tem estimulado bastante esse lado também, não tem, Raul? Dentro da nossa escola de negócios, que nós temos uma escola técnica voltada para negócios, uma de tecnologia e uma voltada mais para o setor de agronegócios, para a formação de profissionais nessa área. Essa escola de negócios aqui, ela tem uma academia de finanças e negócios digitais. Então, exatamente para introduzir essa lógica aliada ao mundo financeiro, essa lógica da transformação digital que você colocou, que ela é inevitável na nossa sociedade, né? E o bom gestor de negócios do futuro, ele é um gestor que seja capaz de entender de tecnologia, né? Isso é uma questão que a gente precisa enfrentar. O que é esse entender de tecnologia? Entender de questões estratégicas de tecnologia, não necessariamente de codificar, né, ou desenvolver sistemas, mas entender como vai usar a tecnologia e como a companhia dele, o negócio que ele está gerindo, vai passar por todo esse processo de transformação digital da economia. A transformação digital no mercado financeiro, ela é de forma intensa. Nos últimos 10 anos a gente viveu algo que a gente não esperava de uma intensidade tão grande de transformação digital. E
Possivelmente, aquelas instituições que estão melhor performando são aquelas que se prepararam para esse ambiente, para essa mudança desse modelo no aspecto digital. E voltando, então, para esse processo de formação do indivíduo, do aluno, do profissional do futuro em tecnologia e em inclusão digital, em entendimento sobre tudo que está acontecendo, inteligência artificial, que nós estamos falando muito sobre esse aspecto de inteligência artificial, isso são coisas fundamentais. Independente se ele for um gestor de negócio ou se ele quiser desenvolver uma carreira mais técnica, como, por exemplo, nós temos uma escola de tecnologia voltada para uma carreira mais técnica. Quando a gente olha para as profissões do futuro, teve um relatório divulgado no ano passado do Fórum Econômico Mundial que listou ali alguns estudos, né, com base em centenas de entrevistas e análises das principais profissões do futuro. 70% delas envolvia conhecimento de tecnologia, ou envolve conhecimento de tecnologia, né? De algum nível e de alguma forma. Se você quer ser um daqueles profissionais do futuro, nessas profissões que teoricamente serão as profissões que terão maior demanda pela sociedade como um todo, você vai ter que entender do ambiente digital, vai ter que entender da tecnologia em si. A gente até estava falando sobre isso nos bastidores um pouquinho, né? E eu fiz um comentário que, mesmo que não seja uma profissão diretamente ligada à tecnologia, eu vejo que as grades curriculares do ensino superior, seja para formação em direito, medicina, qualquer uma delas, eu vejo que vai precisar de uma adaptação. Vamos ter que inserir um módulo sobre inteligência artificial. Como você olhar para essa tecnologia e não ser uma ameaça à sua carreira, mas sim agregar valor, tornar você mais produtivo, né? Usar a inteligência artificial ao seu favor, né? Exatamente. A inteligência artificial, são vários tipos de inteligência artificiais, a população está conhecendo mais esses modelos de chat, de LLMs, que a gente chama, né, de linguagens naturais, que interagem com o ser humano, mas existe uma aplicação enorme do campo de inteligência artificial em várias áreas, né? E ela vai ser transformacional na nossa sociedade. Alguns chegam a dizer que ela vai ser tão transformacional como foi a internet na nossa sociedade. Eu acredito que é possível realmente nós chegarmos nesse nível de estágio. Por isso que a gente já introduz dentro do ensino médio técnico, né, conhecimento sobre inteligência artificial, e é exatamente esse processo de preparação do gestor do futuro. Bom, vocês dois estão bastante envolvidos no setor financeiro. Eu queria só passar aqui um overview rápido sobre a opinião de vocês sobre o letramento digital dentro do setor financeiro. Os profissionais que já estão ali atuando. A gente está conseguindo avançar rápido nessa pós-formação deles, né? A gente estava falando sobre programas de aceleração rápida para determinadas proficiências. E hoje, muitas edtechs oferecem bootcamps para ajudar nesse tipo de adequação, né, ao mercado. Como que vocês veem o cenário financeiro nesse sentido? O ecossistema financeiro no Brasil, ele é muito desenvolvido, ele é uma referência mundial. E a questão da tecnologia, o Brasil foi pioneiro em várias frentes, tá? Na América Latina, a gente pode falar que o Brasil foi o pioneiro no uso do Internet Bank, né? Nós temos o exemplo do SPB, que o Brasil foi uma referência mundial. E mais recentemente, o Pix, que é outra questão, é uma outra referência mundial. Então, dentro do ecossistema financeiro, dos bancos, agora fintechs, a questão da tecnologia sempre foi inerente, é parte do negócio dele. E aí, isso tudo, a gente ainda tem a questão das dimensões do Brasil, né, em fazer com que a integração do ecossistema, né, das transações financeiras, desde alguém que esteja lá no Amazonas até alguém que esteja no Rio Grande do Sul, aconteçam online, com toda a confiabilidade, com toda a segurança. Então, a minha visão é que os bancos e tudo mais, eles estão bem alinhados com a tecnologia.
Acho que da mesma forma como a educação enfrenta desafios, né, digitais, o setor financeiro também tem enfrentado. A questão da conectividade, por exemplo, afeta não só a educação, mas também o setor financeiro, né, a inclusão financeira da população no geral. Nós vivemos nos últimos 10 anos uma transformação digital no sistema financeiro muito intensa, conforme eu falei, né? E essa transformação digital, ela acabou levando também num movimento de inclusão financeira significativo da população, com a chegada principalmente dos players digitais, né? E é lógico também pela própria transformação digital dos bancos mais tradicionais, né? E o sistema financeiro brasileiro, concordo com o que o Marco falou, ele na verdade é um sistema reconhecido mundialmente como um sistema ultramoderno, né? As nossas próprias necessidades no período da alta inflação levaram exatamente a nós desenvolvermos mecanismos extremamente modernos e extremamente automatizados, né? E o Brasil realmente se desenvolveu muito com esses exemplos que você colocou. Hoje nós temos projetos de envergadura que são reconhecidos mundialmente como o Open Finance, o maior projeto de Open Banking do mundo, né? O Pix, uma das maiores plataformas colaborativas de transferências instantâneas, né? Que foram desenvolvidas no mundo, né? Nós temos o Mobile Banking do Brasil, começou bastante antes de outros mercados e teve uma penetração fantástica, né? Então, assim, uma série de questões aqui que levaram o sistema financeiro a ser muito bem reconhecido. Mas indo para o aspecto da formação das pessoas, eu acho que nós temos muitas oportunidades ainda de aprimorar a formação. Eu acho que os bancos ainda podem se transformar, se movimentar mais em prol de um conceito de movimento de se transformar em empresas educadoras, de colocar a educação e a formação no centro da sua estratégia. E a formação não só do profissional atual que está trabalhando no banco, mas a formação do profissional futuro que poderá trabalhar naquele banco, né? Que é o que, por exemplo, nós fazemos aqui, principalmente nas nossas instituições financeiras, o Original e a PicPay, né? Em que a gente, antes do aluno entrar para trabalhar naquelas empresas, para fazer as aulas práticas nas empresas, a gente já está trabalhando a formação dele aqui em finanças e tecnologia. O que você está falando para mim é que a educação não precisa ser uma ação social no sistema financeiro. Ela pode ser parte do negócio. Totalmente. Na verdade, assim, hoje nós consideramos que o Instituto JF faz não é um projeto essencialmente social. É um projeto que visa exatamente prover os negócios de instrumentos de formação dos seus gestores, de formação dos seus técnicos, e é um projeto exatamente voltado para aprimorar o negócio. Ele tem que fazer parte do negócio. E no momento em que ele faz parte do negócio, a instituição começa a olhar aquele investimento que ela faz nesse projeto de uma forma diferente. Nada contra investimentos que só têm um cunho social, de objetivo de ajudar uma determinada comunidade, um determinado setor da nossa sociedade. Mas quando você consegue unir os dois mundos, que é o que a gente faz hoje, né, isso traz uma outra perspectiva. E isso é parte do movimento das empresas educadoras que a gente quer promover no mercado brasileiro, né? E parte importante poderia ser abraçado pelos bancos, né? Porque os bancos precisam formar pessoas. Os profissionais, o turnover não é pequeno, principalmente no segmento de tecnologia, mas também os técnicos bancários, o turnover é grande. E você poderia desenvolver programas de formação em parceria com escolas, né? Nós temos aqui, por exemplo, um movimento aqui voltado para a comunidade, no qual a gente faz a parceria com a escola, a gente provém treinamento para aquela escola e ela inclusive serve como insumo para uma futura migração daquele aluno de uma escola pública para nosso modelo aqui de ensino médio técnico, né? Os bancos poderiam fazer isso aí, poderiam, na verdade, buscar jovens cada vez mais cedo para preparar a formação deles, e eles serão profissionais do futuro das suas instituições, diminuindo o turnover, diminuindo o custo de contratação, diminuindo o custo até de formação posterior, né? E dando maior estabilidade para os negócios, né? De uma forma em que todo aquele dinheiro investido, ele retorna claramente, e é possível até quantificar o quanto que ele retorna para a empresa educadora. Então, por isso que nós acreditamos que os bancos poderiam abraçar um pouco mais essa causa de focar mais fortemente na educação, desenvolver uma estratégia efetivamente educadora. Não é apenas colocando dinheiro,
mas participando desde o processo de planejamento e de formação daquele aluno, até porque ele se transforme num profissional, inclusive alinhado com os valores daquela organização. Isso traz um conjunto de benefícios, né, inclusive economia, retenção de talentos, né, redução do ciclo de aprendizado desse novo entrante, desse novo associado dentro da instituição. É um modelo que deve ser replicado. O ecossistema financeiro emprega muito, mas é um modelo que deveria ser usado na indústria automobilística, em várias outras verticais. Tá? É muito rico isso. E é um caminho para a gente evoluir muito com a questão da educação no Brasil, trazendo para a iniciativa privada parte desta responsabilidade e não deixando apenas o Estado com o desafio de melhorar a nossa educação. Se me permite, eu também gostaria de opinar que, no meu ponto de vista, essa é a sinergia perfeita, principalmente, na verdade, estou falando do ecossistema financeiro porque é onde nós atuamos, na Cantarina Brasileira, então eu tenho mais contato, né? Mas eu vejo que essa sinergia é muito importante porque durante o Prêmio Banking Transformation, por exemplo, a gente tem estimulado, né, de trazer iniciativas ESG para que os bancos falem o que eles têm feito nesse sentido. E a gente percebe que, embora tenha muita vontade de trazer esse tipo de ação, de contribuir com a sociedade, existem outras prioridades no modelo de negócio que muitas vezes não permitem que as ações ESG ganhem o destaque que elas deveriam ou que a gente gostaria, ou que essas marcas gostariam. E quando você pensa num modelo de impacto, é justamente o que você falou. Você traz para o core do negócio o impacto, mas você ainda tem o propósito de gerar lucratividade, né? De crescer como empresa nesse sentido. Então, para mim, assim, é o fit perfeito. Acho que é uma sugestão fantástica e que deve, sim, ser uma sementinha que a gente está plantando aqui para que todo esse ecossistema passe a refletir sobre esse modelo. E parabéns a vocês por estarem sendo pioneiros, acredito que pioneiros aqui no Brasil com essa iniciativa e estarem compartilhando com o ecossistema essa experiência, porque eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai passar a refletir e certamente sua caixa de e-mail vai encher de dúvidas de pessoas querendo saber um pouco mais sobre como vocês estão realmente fazendo e aplicando isso. Na verdade, o nosso intuito é colaborar, né, para o processo de aprimoramento da educação brasileira, né? E entender e passar um pouco dessa nossa experiência, que aqui nós desenvolvemos todo um processo, uma dinâmica e um modelo voltado para as empresas do grupo, mas passar um pouco essa experiência para o mercado, porque é uma experiência exitosa, né? E a gente viu que claramente a gente tem exemplos práticos de que isso faz a diferença no negócio. No momento que um gestor de negócio vê que formar desde o início os profissionais do futuro daquele negócio vai fazer a diferença, né? Inclusive no sentido até de que nós entendemos que muitas vezes na visão estratégica de uma empresa ela tem até os recursos para investir num novo negócio, mas ela não tem a pessoa certa para colocar lá. Se ela criar um processo contínuo de formação dessas pessoas, ela vai resolver um grande problema dentro da estratégia dela de alocar as pessoas certas para tocar os negócios de acordo com cada perfil. E ela participou da formação dessa pessoa, ela não precisou trazer do mercado alguém que não necessariamente está alinhado com o negócio ou com seus valores. Então essa experiência que foi implementada aqui no Grupo JF realmente é uma experiência muito exitosa e nosso objetivo é compartilhar para ajudar no processo de modernização da educação brasileira. Então vamos finalizar aqui essa conversa deixando essa mensagem para o pessoal que é uma oportunidade de pensar em novos modelos, uma parceria muito interessante. E eu quero agradecer muito a sua presença, Marcos, a sua presença também, pela contribuição de vocês e compartilhamento do conhecimento de vocês conosco hoje. Muito obrigado. E assim nós encerramos o 4º episódio da websérie Bancos e Educação.
O próximo será o último e você não pode perder. Até lá!